A paz do Messias chamado Cristo Jesus e a paz de Yahvé, o soberano Deus, para todos. E agora eu convido todos para prestarem bastante atenção na palavra de Yahvé, o soberano Deus, nessa noite. No 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 43. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste, e eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproxima pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. Como é bom e agradável aos nossos corações ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar. Em mim atirei reverentemente ao chão, com o rosto rente à terra, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer de pé. Me prostrei diante dele e o adorei. Então, a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente, a leste. Em seguida, o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior. E a glória do Senhor encheu o templo. Então, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. É Yahvé, o Senhor. Falou comigo, ó querido filho do homem. Este, pois, é o lugar do meu trono e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre, entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome. Nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos imundos. E sem vida
de seus governantes, em seus altares idólatras. Nos montes, os reis construíram a soleira, a entrada e os pilares de seus palácios, encostados na estrada e nos pilares da minha casa. E assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram, e por isso, no meu zelo, eu os exterminarei. Eu os exterminei. Agora, que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Se não se arrependerem, o Senhor nosso Deus não vive dentro de vocês e nem no meio de vocês. Mas, se arrependerem, o Senhor anda com vocês e habita nos seus corações e nas suas mentes e vive com vocês. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o tempo para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa. A minha casa é toda perfeita, limpa e adornada. A minha casa é limpa, perfeita. E não aceito bagunça, adoração de ídolos, adoração para ídolos. Eu também não aceito dentro da minha casa. Tem que ter respeito, tem que ter temor e obediência e reverência a mim. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. E se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto tem praticado, mostrar-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas, e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas, e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma. Sede fiéis à planta e segui as suas estipulações e segui as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do tempo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte,
todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Respeito, reverência à minha casa e obediência. Eis as medidas do altar, encovados, longos. Eis as medidas do altar, encovados, longos, de construção. Isto é equivalente a 0,5 metro. Sua calha, a parte inferior, terá 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta será a altura do altar, desde a calha no fundo, desde o chão até a saliência inferior. Será de 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior. Terá 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. E a fornalha do altar terá 2 metros de altura. E se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro ao redor de toda a sua extensão. E os seus degraus darão para o oriente, a leste. Então Deus me disse: mas, filho do homem, assim diz Yahvé, o Eterno, o Soberano, estas são as normas que devereis seguir no cerimonial do sacrifício, dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas e da aspersão do sangue sobre o altar quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Tissadoc, quer dizer Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Aplicarás um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência,
superior e ao redor de toda a aba, e assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado, e purificarão o altar como o purificarão com um novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Preparais cada dia um bode como oferta pelo pecado durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a parte do 8º dia, os sacerdotes aparecerão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o Senhor, o eterno Deus, Yahvé. Aleluia, glória a Deus. E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém. Paz, não já apresentou-se? Gente, nem apresentei, viu?